Fantástico. O rico desse debate, né, são os relatos de três moradores da China, ou ex-morador, ex-moradora, porque dá dimensão um pouco para a gente aqui no Brasil da escala, né? O que é a Uhum. grandeza da China, o que são as escalas na China. Nesse sentido, Renato, queria te perguntar o seguinte, né? Eu discutia hoje aqui na Federal de Santa Catarina, é, sobre o tema aí que você falou, os três falaram, né? O Pedro também falou bastante, um pouco, que é a questão do século das humilhações. E eu acho que essa compreensão que só os chineses têm é uma compreensão que escapa também, obviamente, aqui no Brasil, escapa do Ocidente como um todo, chamado Ocidente coletivo, e, digamos, do Norte global, especificamente do poder americano. Do ponto de vista chinês, né, qual é a grandeza, né, do que foi o século das humilhações? Se você puder até fazer uma breve síntese, porque, por exemplo, quando nós vemos o desfile, vocês estão falando agora de todos esses eventos, de comemorações dessa semana, da festa da colheita, Dia Nacional. Quando foi o desfile da vitória dos chineses, né, sobre o Japão e da vitória da Segunda Guerra Mundial, foi o maior desfile militar já visto na história da humanidade. E fica claro ali que os chineses estão dizendo o seguinte: o recado que eles estão passando para os Estados Unidos e para o mundo é o seguinte: nós não permitiremos um segundo século de humilhações. Acabou. Isso passou. É isso que aquele desfile mostra para qualquer um que tente se levantar contra os chineses. Então, acho que assim, a compreensão do ponto de vista histórico ela é inescapável. Você que está aí na China há mais tempo que nós, aí, o que significa isso do ponto de vista da alma chinesa, vamos colocar assim? Pedro, muito bonito o caminho que você tomou, porque se a gente lembra o século de humilhação como, eu acho que o processo mais bruto do colonialismo, que nós brasileiros também somos frutos, né? A construção da nossa nação vem também por aí, né? Por essa colonização, a escravização, a eliminação do povo local, né? Nas Américas não teve o final feliz que a gente está vendo na China. Nas Américas acabou os indígenas, né? Os povos naturais do nosso território foram extintos, né? Foram exterminados. A gente pouco sabe da história deles, que também era milenária a história. Na China não, sobreviveram. Então, esse período, essa idade média chinesa, né, esse desaparecimento do ápice chinês, eu acho que a ascensão da cultura ou da economia chinesa sempre foi uma constante na história da humanidade. E a gente tem vivido a influência desses últimos 200 anos, quando tudo se apagou, as luzes apagaram, a mesa esvaziou e o sofrimento era a regra, né? É isso que a gente fala do século de humilhação, quando a cultura não era o suficiente para expressar quem eles eram. E eu acho que é isso que celebra essa semana, essa reconstrução da nação. A nova China, a China que é capaz de ficar de pé. E é isso que é interessante também que você traz do desfile, porque o desfile ele mostra, você via muitos chineses chorando, assim, as câmeras dando foco nisso. E por que dessa emoção? Nós somos capazes de nos defender agora. Aconteça o que acontecer, a gente tem força para resistir. A gente não vai ser mais pisoteado, ó, esmagado. Ó. Não, isso não vai se repetir. Eu acho que essa autoconfiança, essa determinação do povo chinês fica claro nesses momentos do desfile. Esse desfile bélico não foi a expressão desse momento do feriado dourado, até esse dourado, né, esse meio de outono tem até esse charme, esse conforto, e é isso que está celebrando esse período de reconstrução da nação. Não por menos, tem uma coisa muito interessante que a gente tem a primeira meta centenária, que é o centenário da construção do Partido Comunista, 1921, 2021, a eliminação da pobreza, a grande vitória do povo chinês. Não temos mais misérias, está todo mundo comendo, que é um símbolo importante para o chinês. O chinês, quando saúda, né, um outro, ele fala, te fala, Mei, já comeu ou não? Então, a importância da comida, da mesa farta é isso. Eu não pergunto como é que você está, eu estou perguntando se você já comeu, por causa dessa memória cultural do que foi o período de fome, dessa humilhação.
E, nesse momento, a gente está discutindo o próximo centenário, que é o centenário da fundação da República Popular da China, dessa semana de ouro. Em 2049, a gente tem agora a meta de longo prazo, que é 2035, que é para alcançar o objetivo de desenvolvimento de longo prazo, que começou junto com o 14º Plano Quinquenal, que é o meio prazo para poder chegar em 2049 e completar esse segundo centenário, que é a consolidação do socialismo chinês. E ali vai ter uma grande celebração, que é quando eles esperam que a nação socialista moderna se consolide, seja próspera, forte, que a democracia se consolide, que o país seja civilizado e harmonioso. Então, é disso que a gente está falando essa semana, desse próximo grande passo que a China está ensaiando, está preparando, está planejando. Então, quando o Pedro também trouxe essa discussão do próximo plano quinquenal, 15º, que está sendo planejado, agora no final de outubro vai ser debatido as bases desse novo plano, e esse plano vem na conclusão, até eu tive 2 textos que eu apresentei na nossa coluna aqui na GGN, um é China, um novo tempo, começa, que eu falo desse planejamento, desse novo plano quinquenal, quais são as bases para onde está indo, por onde está caminhando, e as 2 sessões de 2025, que foi as 2 sessões do momento legislativo chinês, né, que é geralmente no começo do ano, ali, fevereiro, março. Então, que eu também trato de o que foi concluído. E o que foi concluído nesse 14º plano quinquenal? O 14º plano quinquenal, ele ofereceu as bases da modernização chinesa, que é o grande... que é essa Made in China, né, o feito na China 2025. O que a gente está discutindo agora? A inteligência artificial, esses grandes avanços, a tecnologia como a base da... Não é mais a China do Xing Ling, é a China do moderno, da inovação. Isso foi tudo preparado nos últimos 10 anos, desculpa, nos últimos 2 planos quinquenais, o 13º e o 14º. Então, foram 2 planos quinquenais que, somados, fazem esse plano decanal, que é o Made in China 2025, que são 10 áreas de ciência onde a China botou todo o seu empenho para superar o primeiro governo do Trump, que já oferecia uma ruptura, que já oferecia uma ameaça. Então, a China, vamos acelerar com isso para poder chegar aí, tanto que junto com o 14º plano quinquenal começa o plano de médio prazo, que é de 15 anos, que é de 2035, alcançar o objetivo do desenvolvimento de longo prazo, que é para poder alcançar essa meta, essa metade do caminho para 2049. Então, 2049 é para onde a gente está caminhando. Então, quando você começou o programa falando de Xinjiang, por que é importante ter começado com Xinjiang? Porque a gente está falando da dupla circulação. A dupla circulação é o braço interno do que é o cinturão em rota, que é não deixar a globalização parar. A globalização precisa seguir para o desenvolvimento das nações, para distribuir a riqueza no mundo. E a dupla circulação, ela leva aquela linha do Rei Han que corta a China, 90% da população está na costa, e aquele 10% para 6% mais ou menos que fica para o oeste é onde está Xinjiang. Então existe um desenvolvimento agora que é de levar o desenvolvimento da costa para a região oeste, onde está a pobreza, onde está o isolamento geográfico. É Xinjiang, é Tibete, é Sichuan, é Gansu, que são as províncias mais isoladas, mais esmas. Então, é um novo passo do processo de desenvolvimento e ocupação do território chinês. É um novo passo para essa nova economia, para esse novo processo de desenvolvimento da China, onde o Brasil tem um papel importante, onde os BRICS têm um papel importante, que é construir um mundo, uma comunidade de futuro compartilhado. Então, é isso que a gente está olhando aqui. Eu acho que era isso que eu precisava pontuar e deixar claro. Então, ofereço aí também esses 2 textos para a nossa comunidade que está assistindo e obrigado por essa pergunta. Eu acho que era central. Excelente. Aproveito para dizer que os textos referidos pelo Renato, eles estão disponíveis no jornal GGN. Nós temos a nossa coluna do Observatório de Geopolítica. Basta você acessar o jornal GGN que você vai ter acesso a esses textos excelentes do Renato.